Já ganhei o ok do nosso colega, então vamos iniciar. Então, boa noite a todas, sejam muito bem-vindas todas as mulheres que estão aí conectadas na nossa live e também todas as mulheres que aceitaram esse nosso convite, né? Então, sejam bem-vindos ao evento Se Toca Guria, que é um evento virtual em parceria, então, da Câmara de Vereadores e também da Comissão da Mulher Advogada da OAB, subseção de Osório. A gente agradece a presença de todo mundo. E para iniciar o evento, vou estar passando aí para o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Ed Moraes, para fazer aí a fala de abertura. Boa noite a todas. Primeiramente, eu devo dizer que sou o pai do João Vitor Moraes, que aparece aí identificado, né? Estou utilizando o equipamento dele. Então, eu sou vereador e presidente da Câmara de Osório, e tenho a honra de dar as boas-vindas a todas as mulheres presentes nessa live. Meus agradecimentos a todas vocês que aceitaram participar desse momento de informação e troca de experiências tão importante para a prevenção do câncer de mama. Além de apoiar e informar aquelas mulheres que, infelizmente, estão passando pelo tratamento da doença. Deixo a todos um ótimo evento e ressalto que a Câmara de Vereadores de Osório estará sempre aberta para auxiliar as mulheres nos encaminhamentos que elas necessitarem, né? Que possam encontrar alguma dificuldade aí na prevenção ou no tratamento do câncer. Gostaria de ressaltar a parceria da OAB, subseção de Osório, na pessoa da minha colega, a doutora Soliene, que prontamente, quando a Érica e a Rita nos trouxeram essa sugestão, aceitou participar dessa iniciativa. E gostaria, não poderia deixar de agradecer mais uma vez a participação da minha querida Gabriela Santos, médica mastologista, que hoje o Face me lembrou que há 5 anos atrás ela já participou aqui na Câmara de Vereadores com a palestra. Então, há 5 anos atrás ela está nos auxiliando aí, emprestando seu conhecimento como médica mastologista. Também a minha querida colega de Senec, né, dos tempos da Senec, Ângela Kunzer, que nos conhecemos desde quando tínhamos 20 e poucos, quando ela veio para Osório, eu também estava aqui, né, chegando, e temos essa relação de amizade desde essa época aí. Ângela, muito obrigado pela participação. E agradecer a participação de todas essas mulheres lindas, guerreiras e lutadoras, né? E que são exemplos aí para todos nós. Grande abraço a todas e que tenhamos um bom evento aí. Obrigada. Muito obrigada. Tá sem áudio, Rita. Opa. Presidente, muito obrigada pela sua fala. Desculpa. Agora eu vou passar para a Soliene. Assume que eu não estou conseguindo. Boa noite. Obrigada pelo convite, Érica. Quando tu me convidou para que a gente fizesse essa live, eu fiquei bem animada, porque toda informação ela é super bem-vinda e a gente destinar um tempo, né, para a gente levar informação, levar histórias, as pessoas vão se sentir representadas, vão ver que é possível passar por tudo isso e continuar bem, né? E continuar vivendo, levando a vida da melhor forma. Eu sou muito grata pelas profissionais que a gente tem, a doutora Gabriela, Charlene, com quem eu já me encontrei, já conversei, a Ângela. É muito importante a fala de vocês, tanto em relação à medicina quanto à parte psicológica. Vocês despenderem um tempo para estar aqui trazendo informação para a gente, isso é muito grandioso e muito valioso, né? Eu acho que o câncer de mama, já que é um dos cânceres que tem mais chance de cura, a informação ela é primordial.
levar informação para que as pessoas façam exames preventivos, se descobrirem no início, que possam fazer o tratamento. E eu sempre digo que com o diagnóstico vem a parte emocional, né? Então é muito importante que a gente tenha um apoio psicológico. Quanto às gurias, a Lu, a Uca, que eu conheço por Uca, Isso aí. eu agradeço muito o tempo de vocês dividirem com a gente o que vocês estão passando. É uma oportunidade única, né? Eu não tive nada, nunca tive nenhum câncer, né? Não tive ninguém muito próximo a mim, então hoje é uma oportunidade que eu tenho e que eu sou muito grata por vocês estarem aqui. É uma oportunidade para eu ouvir vocês, a história de vocês, e eu quero aprender. Hoje eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui escutando vocês e aprender um pouco de cada coisa. Eu sei que eu vou sair daqui muito maior, vou sair daqui uma pessoa melhor, uma pessoa com mais empatia, porque eu vou estar ouvindo o relato de quem está passando, de quem já passou, vou saber da parte médica, vou saber da parte psicológica, e eu sou muito grata. E um agradecimento muito especial para a Érica. A Érica fez a live acontecer, eu sei da correria que ela fez, às vezes me mandava mensagem, coitada, eu não conseguia responder na hora que eu gostaria, mas tudo deu certo e a gente está aqui. Obrigada também, vereador Ed, muito obrigada por ter lembrado de mim e que eu possa estar fazendo parte e aprendendo. Obrigada, Soliene. Acho que agora eu vou conseguir continuar. Deu um ataque aqui de tosse. Peço desculpas para vocês. Agora, então, eu convido a doutora Gabriela Santos, médica mastologista. A doutora ela é membro do corpo clínico do Hospital Regina e do Hospital Unimed, em Novo Hamburgo. E também é professora do curso de Medicina da Universidade da Fevale, também em Novo Hamburgo. Ela também é membro do corpo clínico do Hospital Santa Rita e do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Doutora Gabriela, então agora é contigo. Então, boa noite a todos. Agradeço o convite, né, do Ed, que me convidou pessoalmente. Um prazer falar para vocês, um prazer estar aqui conversando, essa troca de experiências eu acho fantástica. Realmente estive em Osório, não imaginei que fazia 5 anos já, mas já faz 5 anos, e infelizmente não podemos estar presencialmente ainda, né? Mas quem sabe o ano que vem. Então, na verdade, eu preparei algo assim muito tranquilo, muito rápido e um bate-papo bem tranquilo para falar um pouquinho mais sobre saúde do que sobre doença, né? Os relatos da doença em si, acho que as meninas vão fazer e a gente pode trocar alguma coisa, e a minha intenção é poder ajudar a mostrar um pouquinho de cuidados com a nossa saúde que podem fazer diferença, tanto no risco como para quem já teve a doença. Tá? Vou tentar compartilhar minha tela aqui, vamos ver? Vamos ver se está certinho, né? Então, acho que vai dar. Então, na verdade, a ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre... Acho que está todo mundo vendo, né? Sim, tudo certo. A ideia, então, é conversar um pouquinho com vocês sobre prevenção, sobre cuidados com a nossa saúde. Nós temos, assim, uma incidência, uma estimativa de 66 mil a 67 mil novos casos por ano de câncer de mama no Brasil. Então, nós estamos falando realmente de números expressivos, né? Nós temos em torno de um homem comprometido para cada 100 mulheres, então os homens também são acometidos. Eu imagino que aqui talvez 99% de quem esteja nos assistindo seja mulheres, mas assim, tomara que tenha algum homem, tem o Ed, mas tomara que tenha mais alguém aí infiltrado, ouvindo, porque eu acho muito importante os homens ouvirem também sobre esses cuidados da saúde, porque previne também para eles a doença, e todos os homens têm as suas mulheres de convivência, né? Suas esposas, suas irmãs, filhas, mães, que podem estar levando essa informação para elas. Nós temos observado uma incidência bem expressiva em mulheres jovens.
Nos Estados Unidos, mulheres abaixo de 35 anos, assim, um percentual de menos de 2% comprometidos em relação a todos os cânceres de mama, mais ou menos 2% em mulheres abaixo de 35 anos. E no Brasil, nós temos observado uma incidência praticamente o dobro. Por que isso está acontecendo? Não sabemos, mas nos preocupa, chama atenção. Então, por isso, nós começamos a nos cuidar mais jovens, né, tentando prevenir. E quando a gente fala em prevenção, a gente tem que pensar assim, o que na nossa saúde nós podemos mudar, o que no nosso dia a dia nós podemos mudar que possa trazer alguma diminuição de risco real de doença. E aí nós começamos a falar sobre digamos, os 3 aspectos principais da nossa vida que podem fazer muita diferença. O peso, por exemplo, o sobrepeso, a obesidade, trazendo um risco direto em relação a câncer de mama. Isso de uma maneira mais expressiva na mulher na pós-menopausa. Mas eu sempre digo e sempre falo quando vou falar que quando a gente chega na menopausa já um pouquinho com sobrepeso, a gente tem mais dificuldade de emagrecer. Então, esses cuidados em relação ao peso ideal, nós temos que começar a orientar nós mesmos, as nossas filhas, amigas, desde cedo, para que a gente consiga chegar na menopausa com peso mais apropriado. Na menopausa, o que acontece? Nós temos uma diminuição de hormônios femininos. Isso, em teoria, nos protegeria de câncer de mama, porque a maioria dos cânceres de mama são responsivos ao hormônio feminino. À medida que nós estamos obesas, nós temos uma maior transformação de hormônio feminino, uma maior produção de hormônio feminino na nossa gordura. Então, se estamos obesas na menopausa, pós-menopausa, nós continuamos a produzir muito hormônio feminino, e é isso que nos expõe ao risco. Por isso, chegamos na menopausa, estamos obesas, vamos tentar emagrecer. Essa redução de peso em torno de 10% pode reduzir o risco em 57%. Então, assim, vamos aconselhar aquelas mulheres que estão com sobrepeso a diminuir o peso. Outro fator importante é a atividade física. Estudos mostrando que atividade física de 4 a 7 horas por semana, com uma redução de 20% no risco de câncer de mama. E para essa atividade física não precisa um grande empenho financeiro, por exemplo, nós podemos fazer uma caminhada na rua. Se nós tivermos regularidade, frequência, disponibilidade de ir para a rua caminhar, isso já serve muito como prevenção. Outro fator importante é a ingestão de álcool. Nós, às vezes, não nos damos conta que muitas mulheres, bebem todos os dias. E beber 10 gramas de álcool por dia nos expõe a um risco maior, tanto na pré-menopausa como na pós-menopausa. Beber 10 gramas de álcool por dia é uma tacinha de vinho ou uma latinha de cerveja. Então, não é grande quantidade, né? Mas beber todos os dias trazendo um risco, sim. E o que nós observamos no Brasil, dados desse ano? Que mulheres, cerca de 56% das mulheres entre 45 e 54 anos apresentam sobrepeso. Então, é um percentual alto de mulheres com sobrepeso. E apenas 22% de nós fazemos exercícios regularmente. Com o passar dos anos, ainda menos mulheres se exercitam. Então, temos que repensar nossas práticas, né? Em relação ao álcool, os brasileiros consomem cerca de 30% a mais do que a média mundial. Então, os brasileiros bebem mais do que a média mundial. Não quer dizer que é o país que mais beba, tem países que bebem muito mais, mas nós estamos acima da média mundial. E com a pandemia, o que nós observamos? Que nós brasileiros engordamos, 52% dos brasileiros relatam aumento de peso, 29% dos brasileiros diminuíram a atividade física e 14% aumentaram o consumo de álcool. Então, são 3 fatores muito importantes em relação a risco e prevenção, e nós não estamos nos cuidando.
O que mais? Bom, as revisões, elas têm que ser periódicas, todas nós mulheres temos que ter um ginecologista de confiança e ir uma vez por ano nesse médico. É o médico ginecologista que vai nos aconselhar e nos pedir os exames. Dependendo da situação, vai fazer acompanhamento também com o mastologista, não necessariamente, se os exames forem normais, pode seguir a rotina com o ginecologista. A mamografia, ela deve ser anual a partir dos 40 anos, para todas as mulheres, mesmo aquelas que não sintam nada. A ecografia mamária é um exame complementar, ela vai ser feita em algumas situações, enfim, tem suas indicações, ela não é necessária para todas as mulheres. A mamografia é o exame capaz de detectar lesões menores do que na ecografia, inclusive. Então, em termos de rastreamento, de prevenção, é o exame de escolha. Bom, então o que nós observamos? Que 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados apenas cuidando esses hábitos que eu acabei de falar, como praticar atividade física, alimentar-se de forma saudável, manter o peso ideal, evitar o consumo de bebidas alcoólicas todos os dias, amamentar para aquelas mulheres que tiveram filhos e evitar o uso de reposição hormonal. E quando a mulher já teve câncer de mama, né? O que faz diferença na evolução do tratamento e na chance de retorno de doença? Tudo isso que eu falei até aqui faz muita diferença. Por exemplo, saiu um estudo que praticar atividade física por pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, pode ser uma caminhada, por exemplo, reduz a chance de retorno de doença em torno de 60%. Então, tudo isso que falei até aqui faz diferença como prevenção, sim, e como chance de retorno de doença para aquelas mulheres que já tiveram câncer de mama. Nós percebemos uma mudança, né, uma redução na reincidência da doença, então no retorno da doença e na mortalidade por câncer de mama, com a redução do consumo de álcool, com a manutenção do peso ideal e com a prática de atividade física. Essas medidas podem reduzir o risco nessas pacientes que já tiveram câncer de mama em até 21% na mortalidade. Então, isso tudo fazendo muita diferença, tanto nas mulheres que nunca tiveram a doença, como nas mulheres que já tiveram a doença. Eu diria que a palavra que tem que ficar, afinal, é equilíbrio. Nós temos que achar um equilíbrio entre o nosso dia a dia, as mulheres que trabalham fora, que trabalham muito em casa, nas suas correrias, nas suas tarefas diárias, procurar alguma coisa que nos dê prazer, algum instrumento, alguma coisa que nós gostamos de fazer, convivência com amigos, com família e incluir nisso a prática de atividade física. Eu termino então dizendo que todos nós temos que nos cuidar e temos que cuidar das mulheres que convivem com nós, que são da nossa convivência, os homens têm que se cuidar e cuidar das mulheres que estão ao seu redor. Muito obrigada. Obrigada, doutora Gabriela, pela sua fala, muito importante. E agora, então, vou estar passando para a psicóloga Ângela Kundler, que trabalha no Centro de Apoio ao Paciente Oncológico, também é psicóloga clínica no CAPS, Casa Aberta, há 29 anos, e tem curso de introdução à psico-oncologia, além de ser professora aposentada da Unicenec, tendo sido docente do ensino superior por 30 anos. Professora Ângela, contigo agora, então. Boa noite, queridas. Boa noite a todos que estão assistindo. Obrigada pelo convite, fiquei bem feliz. E vou compartilhar aqui uns slides com vocês, vou ser bem breve, porque é tão pouco tempo que, no fim, a gente nem sabe o que vai falar, né? Mas eu separei só uns tópicos aqui que podem ser posteriormente, então, também explorados, se alguém quiser fazer perguntas, ou enfim. Vou compartilhar aqui, então. Espera aí, só um momentinho que me atrapalhei aqui. Agora sim. Aqui.
Novamente que não deu. Uma janela. Está aqui. Certo? Apareceu. Tá bom. Então, a live se toca guria. E vou falar de prevenção, né? A psicoeducar, que é o que nós estamos fazendo aqui, é também prevenir. Hoje eu vou falar, então, bem rapidamente sobre prevenção, fatores de risco e principalmente as respostas dos pacientes diante do diagnóstico e os mecanismos de defesa. Assim, só para introduzir mesmo, qual é o objetivo da prevenção primária? É impedir que o câncer se desenvolva, reduzindo-se os riscos e adotando hábitos de vida saudáveis, exatamente como a doutora Gabriela insistiu na sua fala. E o objetivo da prevenção secundária é detectar e tratar doenças pré-malignas, como quando a gente retira pólipos intestinais e cura as lesões do HPV. Então, só exemplos. Fatores de risco, o que são? Podem ser internos e externos. Tem os não modificáveis, como etnia, que pode ser um fator de risco para alguns tipos de câncer, idade, gênero e, inclusive, hereditariedade. Mas o que nos interessa aqui são os modificáveis, como alimentação, poluição, o próprio nível socioeconômico, tem estudos que apontam isso como fator de risco, o comportamento sexual no sentido de adquirir HPV ou até hepatite C, exposição à radiação, consumo de álcool e obesidade. Os 4 principais fatores de risco, segundo alguns estudos, é hereditariedade, alimentação, tabagismo, álcool, HPV e outras infecções virais. E agora, o que eu vou me estender um pouquinho mais, que é quando vem o diagnóstico, né? Então, se a gente prevenir, nós não vamos ter esse diagnóstico. Se nós fizermos, então, atividade física, como a doutora Gabriela insiste, eu acho assim fundamental, estou insistindo também, cuidar o peso, cuidar no consumo de álcool e tabagismo. Isso, então, seria a escolha de uma vida mais saudável. Mas, às vezes, então, o diagnóstico pode acontecer. Esse diagnóstico tende a modificar o paciente com relação ao mundo e com relação a si mesmo, porque ele pode trazer o estigma da morte. Ideias pré-concebidas interferem na maneira com que o indivíduo vai reagir a esse diagnóstico. Então, vai depender muito de pessoa para pessoa e do momento em que ela estiver tendo esse diagnóstico, né? E isso tende a mudá-la de uma maneira significativa, mas cada caso é um caso. Existem mais de 100 doenças com essa designação, então o câncer não é um câncer, né? São vários cânceres, e cada um traz consigo um prognóstico, uma expectativa de cura, um tratamento específico, e isso então também mexe com a cabeça do paciente, né? E o enfrentamento a esse diagnóstico pode ser, assim, basicamente 3: de fuga, e que acabam acarretando a não luta, se entregam à doença, os que banalizam e acham que não é nada, que não vai dar nada, que está tudo certo, e os que ressignificam, tentando, assim, a adaptação, que é o esperado. E já quase finalizando, eu vou falar sobre cada um desses mecanismos de defesa, porque é isso que eu acho mais importante, porque às vezes o acomete a paciente também antes, no sentido de não realizar os exames tão necessários para a prevenção primária, né, e até secundária. Então, que mecanismos são esses? Eles são de ordem inconsciente, a pessoa não se dá conta que está fazendo. Então, ela pode negar,
né? Às vezes, eu tenho um relato de uma paciente que ela tinha um nódulo no seio já observável, não só ao toque, mas ao olho, né? Dava para ver um nódulo do tamanho de uma bola de ping-pong e ela dizia que não era nada. Né? Então, ela não via, negava a realidade, ela não estava mentindo, ela não enxergava a realidade. Então, isso tem que ser trabalhado com conversa, com diálogo. Né? Lá no Centro de Apoio ao Paciente Oncológico, a gente faz esse trabalho ajudando os pacientes a, então, resolucionar os seus mecanismos de defesa e poder enxergar, né, o que está acontecendo com ela como um todo. Ou um outro mecanismo de defesa, que é a minimização. Não é nada, não vai dar nada, não é grave, tem cura. E isso pode acarretar também a não busca dos exames e do diagnóstico, isso antes do diagnóstico, como no diagnóstico pode acarretar num sentido de não aderir às recomendações médicas, né? De não fazer o tratamento, de não cuidar aquilo que a equipe de saúde recomenda. Então, também é um mecanismo de defesa assim, muito que a gente tem que cuidar. Pode também acontecer a raiva e a culpa, que de certa forma são naturais, né? A pessoa começa a ficar com raiva, fica agressiva, fica com raiva da vida, fica com raiva de Deus, e também se sentir culpada por aquilo que não fez, pelos cuidados que não teve, pela saúde, a vida saudável que não optou, né? Tem um outro mecanismo de defesa também, que é a barganha. Então, se eu ficar boa, eu vou fazer atividade física todos os dias, eu não vou mais comer carne vermelha. Enfim, uma barganha, tentando barganhar com o poder superior, né? Uma negociação ali. Isso também é um mecanismo de defesa que cabe, assim, a gente conversar e analisar, né? A tristeza também é um sentimento que muitas vezes acontece, acompanha o diagnóstico, que é diferente de depressão. Hoje eu não vou falar sobre os transtornos mais comuns, né? Porque não é o objetivo aqui, mas tem uma série de transtornos bem específicos que são mais prevalentes nas pessoas com o diagnóstico de câncer, que é uma tristeza, então, que acomete o paciente em vários dias, durante a maior parte do tempo do dia. E temos também o mecanismo de sublimação, que é a aceitação. Algumas pacientes, elas aceitam, elas aderem ao tratamento, se conformam com aquilo de maneira positiva, né? E colaboram de uma forma excepcional. Né? É importante destacar que esses mecanismos não são todos necessariamente que acometem a mesma pessoa, mas pode ser, e não todos ao mesmo tempo. Às vezes vem um, às vezes vem outro, às vezes um melhora, né? Então essas reações psicológicas são comuns e que têm que ser trabalhadas, porque o não trabalhar, a incompreensão dessas possíveis alterações pode desencadear uma série de outras questões, como o desenvolvimento de um transtorno psiquiátrico mais severo, como a negação da doença, que é um mecanismo gravíssimo, como eu já destaquei, né? Pode acabar acontecendo quando não se trabalham essas questões emocionais com o paciente oncológico, ele acaba muitas vezes dificultando a interação com a equipe médica, pode acontecer resistência da família, pode acontecer uma queixa, né? Queixas da equipe que o paciente não está aderindo, não está fazendo, está rebelde, ou está isso, ou está aquilo. Então, é importante a gente destacar que temos que conversar com esse paciente, oferecer um suporte
que ele tenha espaço de fala. O remédio aqui, eu vou fechar aqui só um momentinho. O remédio aqui é o diálogo, é a escuta afetuosa, é a empatia, ele precisa. E é importante destacar que a família também precisa. A família também precisa estar sendo muitas vezes escutadas. Acontecem culpas, acontecem sensação de sobrecarga. As pacientes me relatam que elas acham que estão sobrecarregando seus familiares, né? Então, para não me estender mais, eu fiz assim só essa introdução e podemos conversar mais. Fico à disposição. Muito obrigada. Eu poderia fazer um comentário só, assim, para contribuir. Claro. Que me chamou a atenção que a Ângela falou que vem a culpa, esse tipo de coisa, e muitas mulheres se questionam que tem todos esses cuidados que eu falei com a saúde, com a alimentação, atividade física, etc., e mesmo assim elas estão com a doença, estão tendo a doença. Então, nós praticarmos, nós termos esses cuidados, não nos dá um 100% de garantia, previne um pouco. E eu sempre digo, ainda bem que estás tendo uma saúde adequada, porque aí tolera melhor o tratamento, a doença, aquilo que nós falamos em relação ao retorno de doença, isso tudo vai ser muito significativo. Por isso, manter essa saúde, né, é importante, para que a gente também não gere isso aí que a Ângela falou, se culpar por não ter se cuidado, essas coisas, né. E a importância na evolução da doença e no risco realmente de retorno com esses cuidados, tá? Só queria dar essa palhinha de contribuição. Perfeito. Obrigada, Ângela Kunze, e muito obrigada, doutora, pela complementação da fala. Agora eu vou chamar a enfermeira Charlene Garcia, que é enfermeira há 9 anos pela UFPEL e mestre em saúde da mulher, criança, adolescente e família pela URGS. Atua desde 2019 na assistência à saúde da mulher pelo município de Osório, coordenando as ações na rede primária do município nesta área, além de também ser membro do Comitê de Ética e Pesquisa da Unicenec. Charlene, não estou te enxergando. Olá, boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite da Érica por estar contribuindo aqui nessa live com pessoas de diferentes áreas, a maioria mulheres, né? É importante trazer esse tema e também compartilhando com o vereador Ed, né? Que, como a doutora Gabriela falou, é importante nós estarmos trazendo a temática do câncer de mama também para os homens, né? Porque são dados que vêm aumentando, apesar de comparados às mulheres menos expressivos, mas a gente há de considerar também. Então, eu sou Charlene, eu trabalho na rede pública de saúde, e hoje aqui até gostaria de parabenizar todos e todas as servidoras públicas pelo Dia do Servidor Público. Para mim é uma grata satisfação trabalhar como servidora pública, de servir ao povo, ao público, especialmente agora que eu estou trabalhando especificamente com mulheres, então eu consigo me colocar em diferentes papéis, a cada mulher que senta à minha frente, como filha, como mãe, como amiga, né? E quando consigo trazer alguma solução, ajudar de alguma forma essa pessoa que está ali, naquele outro lado, é muito satisfatório, né? Esse nosso ofício assim, de servidor público. Então, nós somos essenciais, assim como serviços públicos são essenciais. E se tratando do câncer, né, o tratamento ele é bastante oneroso. Então, nós temos o serviço público do SUS, e que bom que nesse país a gente tem um sistema gratuito, universal de saúde, que nós possamos prezar pela manutenção e qualidade deste serviço, porque muitas pessoas não teriam como pagar um tratamento de câncer, né? Porque é um tratamento de alta complexidade e ele é financiado por um recurso federal. Mas antes da gente entrar na parte da alta complexidade, é importante, né, a área que eu trabalho, que é a atenção primária, a gente lembrar da promoção e da prevenção de saúde, que é o que a gente faz aqui na atenção primária em saúde.
E aí a doutora Gabriela já trouxe, a colega Ângela trouxe, essa importância da gente cuidar dos nossos hábitos. No início do mês, nós fizemos uma live também, né, aqui no município, falando sobre o Outubro Rosa, e o nosso slogan é: se amar é o melhor cuidado. Porque quando eu me amo, as minhas ações são em volta da minha qualidade de vida, né? O que eu ingiro, desde que eu acordo, qual é o tipo de alimento que eu trago para minha mesa, para minha família, porque os nossos hábitos, eles vêm se modificando muito e rapidamente nos últimos anos, como a Gabriela falou, da questão do consumo da ingesta alcoólica. Se a gente for olhar lá no passado, as nossas bisavós, nossas avós, elas não ingeriam álcool como nós hoje em dia ingerimos. Assim como a nossa forma de alimentação. Nós hoje consumimos muitos produtos embalados, muitos produtos que rapidamente ficam prontos, muitos produtos que tu coloca na geladeira e eles têm uma infinidade de validade. A que preço que esses produtos duram tanto dentro da nossa prateleira, dentro da nossa geladeira? Então, a gente repensar essas coisas bem simples da nossa mesa, né? Na hora que a gente acorda, dos produtos que eu utilizo no meu corpo. Muita coisa hoje mudou, a gente está muito mais próximo de produtos químicos do que antes. E, obviamente, isso altera as nossas células. Então, por mais que às vezes a gente fala, tinha preparação de exercício físico, cuidava da alimentação, praticava atividade física, mas o nosso DNA, ele já vem sendo alterado pelo nosso ambiente, né? Se a gente for ver hoje a nossa questão ambiental. Eu acho importante trazer isso porque perpassa por coisas muito simples de como a gente cuida da própria natureza, porque isso vai influenciar na nossa saúde. Essas agressões ao ambiente vão mudando a forma como é que a gente planta, a quantidade de insumos que é colocado no alimento que a gente vai comer, no animal, que muitas pessoas ainda consomem bastante a carne. Então, por mais que a gente cuide, tem muitos fatores externos. Antigamente se falava muito mais do câncer pensando na genética, né? Então os fatores externos não eram tão visados, mas hoje, se a gente for olhar, é muito mais os fatores externos que a gente tem que pensar nessa promoção de saúde, que a gente trabalha isso na atenção primária, né? De trazer esse despertar para a mulher cuidar dos seus hábitos de vida, da sua alimentação, de praticar atividades que lhe deem prazer, que liberem hormônios, né, no seu organismo, que sejam positivos, hormônio do amor, uma corrida, sorrir, autoestima, é importante isso, porque o estresse, a depressão, acabam liberando hormônios na corrente sanguínea que não vão ser tão benéficos para a minha saúde também. Então, da gente estar bem de fato, né, no nosso dia a dia. E, se tratando da atenção primária, fazer a revisão, né, dos seus exames de saúde, frequentar pelo menos uma vez ao ano o profissional de saúde. Na nossa rede, o enfermeiro também solicita mamografia, e a doutora comentou nessa importância que a mamografia é o exame diagnóstico, que ele vai detectar as lesões menores, porque eu vejo, e gosto sempre de falar também para as mulheres, que algumas não querem fazer a mamografia por medo da dor do exame, né, da compressão da mama, mas a gente sempre ressalta isso. Este é o exame diagnóstico, este é o exame que a mulher tem que fazer anualmente, porque a ecomamária, ela é um exame diagnóstico complementar, que não significa que todas as mulheres vão precisar fazer. E eu digo, é melhor a dor do exame, que é uma vez ao ano, do que a dor do tratamento, né? Porque aí depois que a gente tem o diagnóstico de câncer, então a gente vai encaminhar essa mulher para um serviço de alta complexidade, que aqui na nossa região nós não temos um serviço SUS de alta complexidade. Nós somos uma região que está vinculada aos serviços de Porto Alegre, que é a nossa região adscrita, que é a região metropolitana. Então, quando uma mulher vem com um exame alterado, com uma mamografia, que necessita de uma biópsia, para que a gente esclareça e tenha um diagnóstico final, essa mulher precisa ser encaminhada via um sistema de regulação para Porto Alegre. E aí, em Porto Alegre, dando um diagnóstico positivo para câncer, ela segue em tratamento nos hospitais de referência.
E aí o tratamento pode ser um tratamento quimioterápico, radioterápico, às vezes pode ou não necessitar de tratamento cirúrgico, e cada caso é um caso. E hoje, que bom que nós temos aqui um serviço de apoio ao paciente oncológico, né, que a Ângela faz parte, porque antes essas pacientes apenas iam para Porto Alegre, né, iam para o sistema de referência e nós acabávamos perdendo um pouco do contato dessa paciente na rede, né, como é que está o tratamento, quantos ciclos são, se tem alguma lesão que precisa tratar. A paciente acabava ficando, de uma certa forma, desassistida na atenção primária. E agora não, porque a gente tem esse serviço de média complexidade, né, Ângela? Que bom que esses pacientes conseguem hoje ter esse apoio, principalmente importante o apoio à família também, como a Ângela falou. Porque quando nós temos um familiar que adoece, a família também adoece. E muitas vezes a mulher é o carro-chefe da família. Por mais que às vezes possa ser o homem o provedor principal de fonte de renda, muitas vezes é a mulher que dá a organização do lar. E aí a família ela se desestrutura. Então ela precisa ter esse suporte por trás para essa doença que vai ter um acompanhamento longo, né? Tem o tratamento, então geralmente as pacientes ficam em torno de 5 anos sendo acompanhadas pelo menos pelo serviço. Então essas pacientes vão estar sendo acompanhadas aqui na rede primária, como ainda vinculadas ao serviço terciário de média complexidade. A gente tem pouco tempo, né? Eu quis trazer assim, um pouco de como que funciona a rede, que foi assim que a Érica pediu para a gente esclarecer, porque às vezes as mulheres ficam um pouco perdidas. E agora, né? Tem um diagnóstico, o que vai acontecer? Né? Todos os serviços têm dentro do SUS garantido, e ela segue vinculada ao município, à atenção primária, e é importante que ela mantenha esse vínculo, porque a gente precisa ouvir essa mulher, saber como é que ela está, e a sua família também. Era isso. Muito obrigada, Charlene. Nosso tempo, né, tá curto, então eu já vou passando já. Agora, então, a gente vai ter 3 depoimentos de mulheres que passaram ou que estão passando, né, pelo tratamento do câncer. Eu vou chamar em primeiro a Juliana Dariva para contar um pouquinho como foi tua experiência, como está sendo. Se puder falar um pouquinho assim de como tu descobriu, alguma mensagem também para as mulheres que possam estar aí passando por esse diagnóstico nesse momento, né? Acho que vai ser muito importante a tua fala. Obrigada. Boa noite, pessoal. Parabéns pelo dia do pessoal do servidor público aí. Viu? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. E escutando todas vocês falando aí, eu cheguei à conclusão que eu fujo totalmente à regra de tudo, tá? Eu sei que cada indivíduo é um, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que me julguei super saudável, né? Eu nunca tive sobrepeso, eu praticava atividade física 5 vezes por semana, já teve épocas que foram 7 vezes por semana, frequentava nutricionista, entre outras coisas, sempre me cuidei muito, não ingeria bebida alcoólica e cá estou eu com câncer. Né? Mas, repetindo, né? Cada indivíduo é um, então, assim, eu acho que a principal coisa para a mulher que ela tem que saber, e a frase que eu mais uso hoje em dia é: quem procura, cura, né? Sabendo que o câncer de mama, ele é um câncer que se a gente acha o quanto antes, né, a gente consegue prover a cura, então tem que procurar, tem que ir atrás, tem que realmente fazer os exames, né? Eu só posso agradecer, gente, porque felizmente eu sou uma pessoa que eu tenho plano de saúde, né? Se não tivesse, graças a Deus, eu tenho condição de me tratar, mas eu tenho escutado muitos relatos de muitas mulheres que dependem do SUS, né? E a gente sabe que, por vezes, assim, isso é um pouco falho. 20 mil mulheres morrem. Eu fiquei apavorada quando eu comecei a entrar em contato com esses dados aí de câncer de mama por ano no Brasil, né? A mamografia, que vocês bateram a tecla aí, que tem que ser um exame que tem que ser feito, né, como primordial, é um exame que deveria ser feito com uma margem de no máximo 60 dias, né? A mulher tem, depois que descobre algum nódulo palpável ou algo assim. A gente sabe que para nós aqui o SUS ele está demorando em torno de 270 dias para conseguir realizar, né, a mamografia. Então, assim, fica um recado para as autoridades também aqui que é importante, né, rever esses conceitos da saúde para todos, né? E para a mulherada que tem que se cuidar. Não é fácil ter câncer, né, gente? Não é nem um pouco fácil trabalhar com isso, né? Eu agradeço muito a minha psicóloga, viu, Ângela? Porque se não fosse por ela, eu acho que eu não estava com a minha cabeça tão boa, tão bem preparada aqui. A minha mastologista também, que inclusive conhece a doutora Gabriela, falou muito bem de ti.
que é sensacional, assim, que me instruiu muito bem, né, perante a todo o percurso da doença. Ela não foi só médica, né, ela foi muito mais do que a minha médica nessa hora, assim. E eu sempre digo que a cabeça, né, tem que estar boa. Então, às vezes as pessoas elas falam para mim assim: "Ah, mas tu tá doente". Eu digo: "Opa, eu não tô doente, né? Infelizmente o meu corpo tá doente, mas a minha cabeça ela tá boa e, né, achei, né? O meu nódulo foi um nódulo palpável, fazendo o autoexame, foi a maneira do qual eu encontrei o meu nódulo. E aí foi quando eu procurei minha médica, tive o diagnóstico e estou tratando, né? Graças a Deus já fiz minha última quimioterapia. Agora o cabelo vai crescer e assim a gente vai, né? Continua. Mas é isso aí, né? É procurar a cura, é se cuidar, é não subestimar a doença, né? E quando tiver a doença, não adoecer junto com a doença. Eu acho que o principal, assim, é a gente levar na esportiva, né? É não se abater com isso, porque eu acho que aí é a parte mais grave de tudo, né? E se tocar, né, mulherada? Bora lá se tocar. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Assim, o tempo é breve, eu falo muito rápido, então eu pouco para deixar espaço para as outras, tá? Muito bom, Juliana. Eu queria te perguntar se eu vi que tu falou que foi pelo autoexame. E tu sentia alguma coisa? Não. Nada. Inclusive, até a doutora Gabriela já falou aí, né? A minha mamografia, ela é linda, viu, gente? A minha mamografia, ela é perfeita, ela não tem alteração nenhuma, tá? A maior alteração, né, no meu caso peculiar, realmente foi o ultrassom, é onde conseguiram, né, ver o nódulo, diagnosticar e estadiar a partir da biópsia, enfim. Mas foi a palpação mesmo, né? Foi em casa, fui fazer o autoexame, e aí eu sou médica veterinária, né? Então o médico veterinário ele tem muito isso da coisa de palpar mesmo, de mão, né? E aí passei a mão em cima do seio, assim, da mama, e aí falei, opa, isso é um nódulozinho, né? E aí senti o nódulo, aí falei pro meu marido, né? Acho que tô com nódulo na mama. Aí a partir disso marquei médico, e aí foram milhares de exames, né? Até chegar no diagnóstico, assim. Então, repito mais uma vez, né? A doutora Gabriela está aí para não deixar mentir, não se trata só de mamografia e ultrassom de mama. Eu fui praticamente revirada do avesso, né? Para procurar outras coisas que poderiam piorar o meu caso ou, né, para estadiar a minha doença. Então, mais uma vez, assim, eu não posso reclamar de nada mesmo, né? De nada. Minha rede de apoio também é muito importante, meus médicos. Eu ter plano de saúde, né? Poder custear isso aí, graças a Deus, me deu muita segurança. Mas foi isso aí, gente. Através do autoexame foi que eu própria fiz o meu diagnóstico. Ótimo, Então, Juliana. e quero viver, né? Quero viver muito, 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 muito tempo. Sim, muito É obrigada. que tu é bem jovem, né, Juliana? Então, às vezes a mamografia na mulher bem jovem pode realmente não mostrar, né? Então, Uhum, assim, a importância da mamografia a gente ressalta acima de 40 anos, onde a gente vai ver mais coisas na mamografia. Mas entendi. quando muito jovem, a gente pode ter esse tipo de situação, como aconteceu Uhum, comigo. Sim. uhum. Ótimo. Gente, seguinte, tanto para vocês quanto para quem está assistindo, a gente pode cair agora, que está fechando 1 hora, mas tem 2 falas ainda muito importantes. Então, eu vou pedir para todo mundo, a gente vai mandar um link novo. Quem está assistindo, se conecta novamente, a gente já vai aparecer ali novamente no Facebook. Então, é só se conectar de novo. Tem 2 falas ainda muito legais e a gente não pode perder. Então, assim, 1 minutinho a gente já está de volta, tá?
Que pena agora isso do Google, né? Ficar interrompendo as reuniões da gente para obrigar a gente a pagar. Só quer que a gente pague. Eu até tinha o corporativo que a gente podia ter usado, né? Não pensamos nisso. Pelo da câmera, ele não tá funcionando. Deixa eu ver aqui. Agora a próxima seria a Kelly, tá ali a Kelly. Depois a Luciane. A Luciane acho que não entrou ainda. Acho que a Luciane ainda não entrou, né? Se tiver aí, me avisa. Que a Érica poderia reenviar o link para ela, né? Porque foi só no segundo que a gente conseguiu. Tô avisando a Érica aqui para não esquecer dela. Beleza, agora entrou a Luciane, que estava faltando. A gente já pode começar. Bom, vamos novamente. Então, agora, né, depois da fala da Juliana, vamos falar então com a Kellen Rodrigues. Kellen, conta para nós um pouquinho da tua história, né, com a doença, como foi, e um pouquinho de fala também para as mulheres aí. Boa noite a todos, parabéns pelo dia do funcionalismo público aí. Eu, como a Ju, como a Juliana, eu tive câncer com a mesma idade que ela, com 34 anos. E o câncer que eu tive, a doutora não comentou ali sobre os tipos de câncer, mas, claro, 92% das mulheres são acometidas pelo câncer de mama hormonal, né? Algumas por enzimático, que é HER2 positivo, outras genético e outras como eu, que é um tipo de câncer muito raro, que é o triplo negativo, porque ele é negativo para hormônio, negativo para HER2 e negativo para genética. E eu também, diferente da Juliana, o meu plano não me ajudou muito. E eu fiz todo o meu tratamento pelo SUS, porque a doutora Thalita, mastologista, que foi minha primeira mastologista, me indicou para o Clínicas para participar de um estudo de mulheres com câncer de mama triplo negativo. E eu estou em tratamento até hoje. O câncer de mama triplo negativo, ele não é como o câncer de mama hormonal, que tu tens uma medicação, que é uma terapia-alvo. Eu não tenho terapia-alvo, eu tenho que fazer
constantes exames, né, não só de mama, como tomografias, ressonâncias e afins, porque ele tem uma recidiva muito forte. Hoje eu tenho algumas lesões em ossos e tudo mais, mas eu tenho uma qualidade de vida ótima, quase que não se nota, não se sabe, eu não tenho dores, não tenho nada. Eu sempre disse uma frase desde quando eu fui diagnosticada, que eu tenho câncer, mas o câncer nunca me teve. Eu tive o câncer, mas o câncer nunca me teve. Porque eu falei para o meu oncologista que eu ia criar meus filhos, que eu ia passar por isso. 87% das mulheres que têm esse tipo de câncer que eu tive, que atinge somente 3% das mulheres no mundo, não sobrevivem. Então, realmente, eu me sinto uma sobrevivente, né? Eu me sinto eu me sinto honrosa por ainda poder estar aqui vivendo, né? Agradeço todos os dias. O meu tratamento foi muito agressivo, eu fiz 20 quimioterapias, 8 meses de quimioterapia. Eu fiz 45 radioterapias também. Foi exatamente um ano. Eu descobri em janeiro e em dezembro eu concluí o primeiro tratamento. E eu fui muito bem atendida pelo SUS. Eu fiz todo o meu tratamento pelo SUS. Eu tive medicações que pacientes com a Unimed mais top não receberam a medicação que eu recebi. Eu tinha pouquíssimos efeitos colaterais. Eu fui muito, muito bem atendida mesmo. Até hoje eu sou muito bem atendida. Eu fiz 5 cirurgias, eu tive que tirar toda a mama, a auréola, musculatura, as glândulas mamárias. Fiquei retinha, sem nada. Foi uma cirurgia extremamente agressiva. Depois eu fiz mais 4 cirurgias de reconstrução, que também foram bem complicadas, né? Eu sempre fui extremamente vaidosa, aquilo mexeu muito comigo, mas eu nunca deixei a peteca cair. Quem me conhece, conviveu comigo na época, sabe que todos os dias eu só agradecia por estar viva, por estar do lado dos meus filhos. Na época, o meu filho, que hoje tem 5 anos, tinha 1 ano e 8 meses, e eu tinha uma menina de 12 anos para 13, então eu não tinha opção, eu tinha que viver. E eu nunca pensei que eu ia morrer, eu nunca pensei que eu não ia conseguir superar aquilo ali. Bem pelo contrário, assim, eu sempre achei que eu ia chegar ao fim disso e eu ia conseguir e eu ia criar meus filhos. Era essa a minha meta e eu tô aí vivendo ela. E às vezes a gente não dá valor para uma coisa, eu falo sempre, que é a gente poder levantar da cama todos os dias, se vestir e sair, né? Eu consigo fazer isso hoje, mas eu passei quase 1 ano sem conseguir fazer isso. E é a pior coisa do mundo. Então, todos os dias, quando eu abro meus olhos, a gente às vezes não dá valor para essas mínimas coisas, né? Mas todos os dias, quando eu abro meus olhos de manhã, eu só agradeço por poder me levantar sozinha da cama, por poder estar viva, por poder ver meus filhos, pegar no colo, porque para uma mãe não conseguir nem pegar no colo um filho é a pior coisa que tem, né? E o meu diagnóstico se deu porque eu sentia muita dor no meu braço esquerdo. Eu fazia musculação, e a mesma coisa que a Juliana, eu sempre fui super ativa, eu sempre me cuidei da alimentação, eu sempre fui vaidosa, eu sempre fiz os exames, todos aqueles, nunca fui obesa também, sempre bebi socialmente, nunca bebi assim diariamente, que nem a doutora relatou, nunca tive nada dessas situações, e mesmo assim eu tive câncer. Em nenhum momento na minha família, eu fui a matriz. Dos 2 lados da minha família, ninguém nunca teve câncer também. E eu sentia dor no braço e eu fui até o médico. E como meu filho recém tinha parado de amamentar, eu amamentei meus 2 filhos até 1 aninho quase. Recém tinha parado de amamentar, eles acharam que era como é que eles falam quando? Impedra o leite, dá uma infecção, assim. Uma mastite, uma inflamação. E aí eu fui fazer um exame para ver se era realmente isso, e eu tinha uma lesão de 6,8 centímetros. Ela se dava do osso do externo em direção ao mamilo. Ela não era palpável, ela não era um nódulo. Porque no câncer triplo negativo também tem essa característica, são microlesões que se unem, então ela tinha um formato de cone, tanto que eu tive que raspar o osso do externo, porque a lesão ela se grudou, né, junto, ela era uma lesão muito extensa, né. Tanto que eu não fiz a cirurgia antes das quimios também, a minha quimioterapia foi neoadjuvante. Então, eu primeiro fiz as 20 quimioterapias, após
eu fiz a cirurgia como é que é o nome da cirurgia, gente? Agora me fugiu. Quando faz a retirada total das mamas. Mastectomia radical. Então, foi tudo muito rápido, né? Ao contrário ali do que a UCA relatou, eu em 12 dias, eu estava fazendo a primeira químio pelo SUS, 12 dias após o diagnóstico, foi tudo muito rápido, foi tudo muito, muito eficaz, e eu tenho só a agradecer. Nosso sistema de saúde, ele é realmente único, porque funciona assim. O tratamento, a gente recebe o que há de melhor, o que há de mais avançado, né? Que por muitas vezes eu sei relatos de muitas mulheres que não recebiam, tinham que brigar na justiça para poder fazer todas as quimioterapias que os oncologistas indicavam. Eu nunca me aconteceu nada disso, a minha quimioterapia era semanal, eu nunca faltou medicação, nunca deixei de fazer um exame, sempre fui extremamente bem atendida, tanto em Osório quanto no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. E eu sou muito, muito grata a isso. Vocês têm alguma dúvida? Mariana não, Kellen, muito obrigada pela tua... Eu entrei com muito obrigada por trazer também essa visão, né, das mulheres que fazem o tratamento junto do SUS, né? Então, é muito importante trazer esse lado maravilhoso, né? Essa experiência super positiva que tu teve e está tendo. Muito obrigada. Obrigada. Agora, então, vamos chamar a Luciane Curtinove, que também é uma vencedora. Cadê ela? Tá ali. Para nos contar um pouquinho da experiência dela. Luciane, fica à vontade. Tá bem. Então, boa noite a todos. Agradecer o convite, primeiramente, para estar participando aqui hoje. É muito bom estar vivo e muito bom estar aqui hoje falando. Então, depois que as meninas já falaram, né, a Kelly e a Uca, a gente vê que é sempre tudo diferente e sempre tudo igual ao mesmo tempo, né? Porque a Uca falando o relato dela, a Kelly eu me aproximei um pouquinho mais, mas tudo muito diferente, mas as angústias são sempre as mesmas, né? Os medos, envolvimento com a família, as dores, mais o interno eu acho que é sempre igual. O protocolo ali que acaba mudando, né? Então, acho que eu sou a mais experiente aqui do grupo, tive 2 vezes diagnóstico de câncer de mama. Então, a minha história começou quando eu tinha 20 anos e a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Eu tinha 20, ela tinha 45. Então, desde lá, eu e minhas irmãs, a gente faz acompanhamento com o gineco para fazer exames de rastreamento em função do histórico genético, né, da familiar. Então, fazia sempre os exames de rotina, não sentia nada, e 10 anos depois, quando eu tinha 30 anos, fui na gineco, ela fez o exame, não sentimos nada. Na eco, eu senti o primeiro nódulo, a gente viu o nódulo, que ele era muito pequenininho e muito profundo, que ele não seria, eu não conseguiria tocar ele, sentir, né, ao toque. Então, foi encaminhada para biópsia. Eu fui receber o resultado sozinha, porque eu jurava que não era nada. E quando eu cheguei no médico, tá, o diagnóstico era um câncer de mama. Como eu estava sozinha, eu já saí chorando, mas já fui para uma clínica fazer exames pré-operatórios e eu já saí do consultório com a cirurgia marcada. Então, eu não tive muito tempo de surtar, de pensar na história da minha mãe, que eu ia começar a enfrentar. Então, eu descobri numa segunda-feira, 2 da tarde, e na quarta-feira, ao meio-dia, eu estava operando. Então, deu menos de 48 horas, né? Então, foi muito bom, porque foi tudo muito no susto, assim, muito rápido, organizar a cirurgia, jejum e tal. Então, e o meu médico falou, tecnicamente curada. Tu tirou o probleminha que tu tinha, tu tirou. Então, agora a gente vai fazer tudo preventivo, né? E quando chegou na hora de definir a quimioterapia, eu tinha a escolha de fazer ou não, porque assim como a Kelly, eu também era um triplo negativo. Então, era um fator para fazer, mas pela idade não, porque eu era jovem, tinha histórico familiar sim, e tinha algum outro fator também que não era para eu fazer. E eu optei por fazer as quimioterapias, né? Então, eu fiz 4 quimioterapias do primeiro tratamento e mais 30 sessões de radioterapia. E depois continuei com as revisões normais. A gente não pode tomar um medicamento que todo mundo toma, né? Eu acho que é tamoxifeno. A gente não pode tomar, então é um risco a mais, a gente está de peito aberto, né? E seguir fazendo as rotinas de exames.
E 10 anos depois, então é cíclica a minha vida, né? Com 20 a minha mãe, com 30 eu e aos 40 eu de novo, né? Numa TPM, eu senti uma dorzinha na mama, na outra mão. Primeiro eu tive na direita e nesse ciclo foi a esquerda que doeu. Senti uma dorzinha um pouquinho diferente das outras vezes, das outras TPMs. E eu lembro de, nessa vez, acordar de madrugada, assim, quando eu me virava para um lado, eu acordava com dor. Isso tá estranho, né? Procurei a gineco, não estava no meu período de fazer a consulta, mas eu fui na gineco. Daí eu já sentia, com a mão eu já sentia. Fizemos biópsia, mais um triplo negativo, Kelly. Aí, daí eu me assustei, né? Mas assim, desses dois nódulos diagnósticos diferentes, né? Um foi pela exames de rotina, que eu descobri, se esperasse pelo toque, ele ia ficar muito grande, podia ser tarde. E o outro foi porque eu senti uma dor e procurei ajuda médica. Então é importante tanto estar atenta aos sinais do corpo, se conhecer, quanto fazer as revisões, né? E comecei primeiro com 30 anos, jovem, depois com 40, né? Então, às vezes, um pouco fora da curva também, que nem as meninas falaram, né? Sempre fui magra, praticava atividade física. Acho que errei um pouco, talvez, no gerenciamento de estresse com muitas atividades, né? Que a gente acaba se perdendo do eu, né, Charlene? Como a Charlene falou muito bem ali antes. Então, essa segunda vez também foi diferente, porque, como eu tinha experiência do primeiro tratamento que deu certo, eu descobri que eu queria operar em 48 horas. E mudou o protocolo. Eu teria que fazer primeiro a quimioterapia, ver se ia reagir e depois operar. Então, emocionalmente foi bem complicado por mim, porque, tipo, eu já sei que dá certo. Era o que eu pensava. É tirar e fazer a quimio. Só que o protocolo mudou e eu tive que entender que esse era ter fé em Deus e na ciência, acreditar que o que estava fazendo era o melhor para mim, que ia dar certo, né? E deu tudo certo, eu fiz 6 quimioterapias dessa vez, não precisou a radioterapia. E em função de todo o histórico, eu fiz um teste genético que mostrou que eu tenho uma alteração genética, o BRCA1 alterado, uma mutação, um genzinho da minha mãe, né, que eu herdei. Então, por isso, essa incidência, e o triplo negativo é um complicador bastante emocional, porque ouvir o que a gente ouve no consultório, né, Kelly, numa consulta de um triplo negativo, a explicação é tensa, mas assim, no primeiro tratamento, o nível de proliferação desse meu tumor era de 40%. E as médicas dizem que a taxa de alta é 14%, o meu primeiro era 40%. E no segundo tumor, 40 anos, o nível de proliferação era 80%. E eu pensei... Eu era 76% também. Sim, e eu, meu Deus, né? Tem que ter muita fé em tudo, em tudo, em tudo. E nessa situação de ter um nível de proliferação de 80%, que é altíssimo, e ter que ficar com o tumor, fazendo as quimioterapias para ver se ele ia reagir ou não, foi um momento emocional, assim, administrar isso foi bem complicado. E Ângela, eu acho que eu tive todas aquelas sentimentos ali, eu acho que com cada pessoa eu agia de um jeito. Pro meu pai, para proteger, eu dizia que estava tudo bem, que eu não sentia nada, que estava tudo tranquilo, era tudo certo. Com meu namorado, eu desabava, eu chorava, eu tinha medo, eu falava tudo. Para algumas amigas, eu falava uma coisa. Então, para cada personagem, eu era uma, eu desabafava de um jeito, eu me posicionava com uma emoção daquelas, né? Mas eu nunca neguei. Eu sempre soube que ia dar certo, que era um tratamento que era difícil, tanto no primeiro quanto no segundo tratamento. Eu sempre falo, né, para quem tá passando, que a gente começa a quimioterapia e tudo começa a acontecer, né? Cai o cabelo, ai, a mucosa da boca que fica irritada, inapetente, um enjoo, o intestino. Então eu entendia desde o primeiro tratamento que aquilo não era meu, não era eu que estava doente com dor de barriga, era a reação adversa do medicamento. Que assim que encerrasse a medicação, tudo ia passar. Então foi muito bom, assim, tá muito fraca, tá debilitada, tá tudo ruim. Eu pensava, não sou eu. É efeito colateral do medicamento, meu corpo tá respondendo super bem à medicação, tá tudo normal. E é isso e que vai dar certo, que é isso aí, não tem problema. Uma enfermeira lá do Clínicas ela disse para mim na minha primeira quimioterapia: oi, que linda que tu é, tu tá preparada para receber as gotinhas de amor? Desde aquilo ali, para mim, nossa, eu nunca fui para quimioterapia achando ruim. Eu achava ótimo que eu tinha medicação e que eu recebia as gotinhas de amor.
cada uma de vocês tem uma frase já que é um bordão, assim, né? Então eu acabei criando uma porque pediram o nome para uma live, eu acho, e eu criei, né? E da UCA é quem procura cura, né? A minha, a da Kelly, é que ela teve câncer, mas o câncer nunca teve ela, é isso, né? E a minha, que eu comecei agora, estou lançando, é que é mudar um pouquinho que diagnóstico de câncer era uma sentença de morte, né? E que agora diagnóstico como sentença de cura. Porque como tu falou das gotinhas de amor ali, tu só vai começar a tratar e vai ter a cura a partir do diagnóstico. Se tu não sabe, tu não tem essa oportunidade, né? Então, diagnóstico como sentença de cura. Que bom que eu descobri e vai dar tudo certo pro tratamento e vamos conseguir, né? E é interessante, gurias, observar que às vezes isso mexe com toda a estrutura da personalidade e a pessoa fica mais plena na vida, né? Fica mais plena, fica mais feliz, fica mais inteira. Acontecem mudanças não só no corpo, mas também na cabeça. Uhum. Com certeza, Ângela. Eu acho que isso durante o tratamento e para a vida, eu acho que as meninas estão sentindo, a Kelly já sabe, a Uca está começando a entender tudo, né? Cada dia, como ele é especial, como a gente enxerga tudo diferente, né? E como eu acredito que a vida para mim é muito mais linda do que para várias pessoas na minha volta. Eu vejo tudo com outro olhar, com outro sentimento, encaro tudo diferente, porque a gente fica muito próximo, a gente pensa muita coisa ruim, né? A gente ouve muita coisa ruim. Então a gente quer viver cada minuto. E quando a gente tá acamada lá, a gente só pensa em estar bem. E como a Kelly falou, eu lembro de acordar e doer para abrir, doer os cílios, doer a mão para tirar o lençol, de tudo, assim, né? Então, quando eu comecei a melhorar um pouquinho, eu agradecia o mínimo, assim, por estar respirando sem dificuldade, por abrir o olho automaticamente, sem ter que pensar, por estar enxergando claridade e não sentir dor. E era assim, ó, cada mínima coisa, a gratidão da oração, assim, e isso se estende até hoje, assim, né? Às vezes eu acordo e agradeço por tudo, por estar deitado numa cama, por estar sentindo todo o meu corpo, por conseguir me mexer, por estar com fome, por cada coisa que eu sinto, eu agradeço, né? E isso é uma transformação, é lindo, assim, a vida é melhor depois, com certeza, é tudo mais lindo. É verdade. E em relação à doença, assim, vou dar só uma palhinha aqui para ajudar, né? Aqui nós temos 3 experiências de mulheres muito jovens, né? Que tiveram câncer de mama muito jovem. A gente sabe que esse percentual ele é menor do que nas mulheres mais velhas. E quando eu falei dos tipos, quando eu falei assim em relação à obesidade, ao risco do câncer hormonal, é porque a maioria das mulheres tem esse tipo de câncer responsível ao hormônio, né? Então, vocês são aquela exceção, né? Vocês são aquele percentual menor de tumores que acontecem em mulheres muito jovens, normalmente, e tumores muito agressivos, né? Como a Kelly falou, agora a Luciane já teve recidiva e tal. E quando eu quis falar sobre cuidados ali com a saúde, é justamente mostrar isso. Vocês são 3 exemplos atípicos de mulheres jovens, saudáveis e que tiveram câncer de mama. Então, nós estamos, como a Luciane falou, há 10 anos atrás o tratamento dela foi diferente do que agora, porque a cada ano nós conseguimos descobrir mais coisas, né, e conseguir tratar de maneira melhor, mais individualizada, né? Agora a Luciane já sabe que tem uma mutação genética, isso já vai levar a outros cuidados e outras orientações de exames, então nós estamos conhecendo mais e tratando melhor, e é realmente, acho que é a chamada da Sociedade Brasileira de Mastologia, quanto antes melhor, quanto antes nos cuidarmos melhor, quanto antes descobrirmos a doença melhor, né? Então é nesse sentido aí a minha colaboração. Sim, e é bem isso, né? 3 mulheres jovens, saudáveis, né? Mas eu acho que isso também influencia muito no durante o tratamento e a recuperação, né? Então acho que é sempre positivo. Graças a isso, graças a vocês serem saudáveis, vocês estão podendo falar aqui com a gente, né? Porque mulheres que, infelizmente, não têm esses hábitos de saúde saudáveis, né?
podem ter uma evolução diferente, uma tolerância ao tratamento diferente. Então, por isso, essa batida aí de que temos que nos cuidar mesmo, né? Sim, eu fiz bastante quimioterapias, mas no final delas, eu já não tinha mais resquício nenhum de câncer no corpo, né? Eu tive metástase pulmonar nas linfas, eu tive, já estava mais avançada, assim, né? E o meu oncologista diz isso até hoje, que é graças à minha qualidade de vida. Eu queria aproveitar a fala da Gabriela e de trazer essa importância, né, que a gente trabalha sempre com dados estatísticos e que a maioria é após os 40 anos, mas que importante essa live para a gente ver que existe o diferencial, para que a gente não banalize e não fique esperando os 40 anos para cuidar de nós. E como a Lu falou, a vida passa a ser diferente, que a vida não precisa ser diferente com um diagnóstico, que a gente já passe a olhar a vida de forma diferente e valorizar isso, abrir o olho e... Eu digo assim, às vezes, eu sou grata por respirar em ar ambiente e conseguir sair da cama, né, ter a mobilidade dos 4 membros. Agora a gente passou por estamos numa pandemia, mas que passamos por internações extremamente graves, né, que eu acho que a população teve uma pequena noção de como é uma pessoa hospitalizada, quando se começou a falar, né, da pronação dos pacientes em leito de UTI, em ventilação mecânica, porque a gente que trabalha na área da saúde, isso é muito comum da gente chegar nessa conclusão, assim, de como a vida ela é tão sutil. São coisas muito simples que a gente deveria agradecer. Isso, de usar os 4 membros é básico, como a Kelly falou, uma mãe segurar um filho. Kelly, né? Que está sentindo Mariana, né? Eu fico meio confusa. Né? Da mãe segurar um filho. São coisas simples que a gente não precisa esperar uma doença para a gente começar a valorizar e se amar, e se cuidar, e se tocar. Né? Então, era só nesse sentido, assim, que não precisa esperar os 40. As coisas acontecem antes, em determinados casos, e a vida está aí para a gente aproveitar o hoje, com menos estresse, né, Lu? Que a gente possa se conhecer mais e ver outras coisas. Valorizar a gente mesmo. Muitas coisas são importantes, a família é importante, o trabalho é importante, mas eu sou mais importante. Uhum. É o chamado equilíbrio que eu falei, né? Nós temos que achar o nosso ponto de equilíbrio dentro do que nós temos de atividades e todos os nossos compromissos profissionais, etc., familiares, e coisas que nos tragam prazer, né? Nós temos que viver bem. Viver bem significa ter uma boa qualidade de vida e prevenir alguns tipos de doenças, sim. O que a Charlene estava falando, eu vivi agora há pouco. O Ed sabe que o Ed me ajudou. Eu vivi agora... Hoje, eu acho que ontem ou hoje está fazendo 90 dias que eu saí da UTI. Eu tive Covid, fiquei entubada, passei por toda essa situação aí, novamente, de não conseguir levantar da cama, de depender de alguém para ir no banheiro, para me alimentar, para tudo, né? Então, a vida ela é rara mesmo. E se a gente puder falar para todos à nossa volta, a gente deve falar. Aproveita a vida, cada minuto, porque ela é rara. E, com certeza, psicologicamente... toda a pandemia abalou muito a gente, né? Eu me sinto também muito grata por não ter tido abalo emocional e psicológico. Eu me sinto, né? Eu consegui continuar vivendo a minha vida depois do câncer, depois de uma quase morte por Covid. E que nem eu falei antes, sou só muito grata por acordar todos os dias de manhã, respirar, levantar e botar roupa de lutar, né? A gente diz sair para a rua e viver. E essa tua atitude, eu acho que faz toda a diferença, Kelly, entendeu? Não só no teu caso, como de todas vocês aqui. É essa atitude positiva frente à vida, frente à recuperação, que faz toda a diferença. Claro, juntamente com um tratamento adequado, óbvio. Né? Mas eu digo que essa parte emocional faz toda a diferença no curso da recuperação. Sim, com certeza. Bom, meninas, eu acho que o tempo já está estourado faz tempo, né? Então, acho que só para encerrar minha fala aqui, é que a Charlene falou, é muito verdade, é o que tem que ser feito, né? E que a prevenção agora minha, para não ter mais uma vez, é a mesma que todas têm que ter. É cuidar da alimentação, é atividade física saudável e gerenciamento do estresse.
Gerenciamento de estresse em todas as áreas, né? Olhar para o eu, ser prioridade sempre, não se perder com a rotina do dia a dia, né? Então, acho que a minha prevenção agora é a mesma que todas têm que ter, é buscar o melhor que a vida pode nos dar e ser feliz. Então, acho que eu não posso deixar de falar também aqui, né, da minha vaquinha. As meninas falaram dos planos de saúde, né? Eu tenho IP, então o primeiro tratamento foi todo pelo IP, tudo tranquilo. Nessa segunda vez complicou um pouquinho, porque com a função do teste genético, ao invés de uma cirurgia de setor, como foi a primeira, agora tive que fazer mastectomia bilateral radical e retirada de ovários eu vou ter que fazer. Então, virou 3 cirurgias, agora vão ser 4, na verdade, né? E daí tem várias coisas que o plano não cobre. E eu, óbvio, me assustei, porque além de todas as informações ali, final da quimioterapia, com diagnóstico não é diagnóstico, mas tendo que fazer 3 cirurgias, o valor da primeira estava orçado em 14 mil, teriam mais tantas, e eu não tinha grana, eu me assustei. E daí que eu falei com umas amigas, uma teve a ideia de fazer uma rifa, eu de fazer a vaquinha, mas muito na inocência. Fiz a minha vaquinha pensando coloquei a data para 2 meses, assim, né? Porque é um valor alto, até todo mundo conseguir contribuir, período complicado e tal. E eu lembro, na sexta-feira de tardezinha, e de noite, quando eu fui dormir, meia-noite, eu já tinha mais da metade do valor que eu tinha pedido, e quando eu acordei já estava batendo a meta. Eu não sabia, como diz meu pai, eu não sabia parar a vaca, né? Eu estava com medo de mexer no site e perder o dinheiro que eu tinha recebido, e eu não sabia, porque eu tinha jurado 2 meses, que eu ia ter tempo de ler como finalizar a vaca, né? Então, mas assim, muito, muito mais que o dinheiro, foi o tanto que eu recebi de amor. E eu recebi pela explosão, assim, em pouquíssimas horas. Eu recebi mais de 1000 mensagens do meu celular, de WhatsApp. Todo mundo conseguiu, de algum jeito, me mandou mensagem, ou pelo Instagram, pelo Facebook. E no outro dia, quando finalizou a vaquinha, eu recebi mensagens de pessoas emocionadas, chorando, porque além de ficarem felizes em ver o amor que eu recebi, elas ficaram felizes porque num período tão delicado de pandemia, onde só se ouvia tragédia na televisão, mortes, acamados, falta de leitos, um desespero, todo mundo com carência, faltando um pouquinho de esperança, assim, meio angustiado. E daí aconteceu uma ação que foi linda. Para mim foi uma das coisas mais lindas da minha vida, então o momento mais crítico também consegui, com a ajuda, transformar no momento mais lindo da minha vida. Acho que eu nunca recebi tanto amor, foi uma coisa... não tem explicação. E se eu não tinha cura naquele momento, eu tive, porque, assim, foi uma energia que não existe. E até hoje eu recebo mensagens das pessoas que eu fiquei amigas, pessoas rezando por mim, grupos de oração, estou em vários no WhatsApp aqui. Então, aquilo foi muito lindo, assim, muito lindo. Eu fiz uma cirurgia, tenho mais 3 para fazer, uma de reconstituição agora com uma gordurinha, depois tem que tirar expansor, colocar a prótese de silicone, depois tem que retirar os ovários. Então tem mais 3 cirurgias pela frente, né, para gastar esses pilas aí que eu recebi. Mas muito mais que os pilas que ficou para mim foi o amor, assim, foi mágico, foi lindo, e eu agradeço de todo o coração. E sempre que eu rezo para cada um que contribuiu, ou quem não conseguiu contribuir porque não deu tempo. Todo mundo teve a intenção, e todo mundo que foi atingido com aquela lindeza daquela campanha, eu agradeço e rezo, peço saúde para todo mundo. Foi muito lindo mesmo, foi incrível. Foi assustador. Merece. Muito mais, isso e muito mais. Eu me sinto literalmente, eu digo, abençoadinha, assim, porque Deus olhou e iluminou, assim, e não sei explicar, gurias, não sei. Foi muito, 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 muito amor. A melhor coisa da vida, assim. E saber que quem estava olhando sentiu é melhor ainda, assim. Que não foi só a minha, que todos sentiram o mesmo tanto de amor e de carinho. Então, acho que era isso, meninas. Rita, vou pedir um pequeno espaço aqui antes de concluir, pode ser? Sim, claro. Primeiro, não poderia deixar de... Não sei se já está partindo para os finalmente isso aí, Rita? Sim, né? Não poderia deixar de agradecer
o brilhantismo da contribuição das profissionais aqui que trouxeram o seu conhecimento, sua experiência aí para compartilhar conosco. A minha amiga, a doutora Gabriela, e já quero aqui dizer que ela, de tantas vidas que ela salvou... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ela foi contemplada aí por Deus e está esperando a Giovana, né? A gente não pode ver, mas ela está com um barrigão ali, né? Então, olha lá, olha lá. Olha a Giovana ali, tá? Que coisa linda isso aí. Agradecer, então, a Gabriela. A minha querida colega Ângela trouxe seu conhecimento aí, atua na nossa rede municipal aí também. A Charlene, também importante profissional da nossa rede. Dizer que a nossa rede aqui, independente da administração, porque a administração anterior já queria trazer um centro oncológico para cá, e é obrigação nossa de continuar lutando para que tenhamos um centro aqui em Osório, né? Então, nós devemos empreender enquanto agentes públicos aí responsáveis por conduzir os destinos do município, nós temos que lutar para ter esse centro aqui na nossa região. Em que pese o acolhimento que o nosso pessoal dá aqui, o município também contrata exames, né, para termos um número maior de mamografias aí disponíveis, né, e também dá um importante apoio aqui na questão do ir e vir a Porto Alegre, e até com, por vezes, um transporte individualizado, porque tem pessoas que têm reações pós-químio, pós-rádio, né? Então, nós temos essa condição hoje aqui no município, hoje não, já de longa data que o município faz esse trabalho aqui de oferecer esse serviço aí para a nossa população. Então, é importante todos vocês saberem, inclusive, se um dia precisar de um transporte, agenda lá, depois eu vou passar o contato ali para a Érica, da pessoa responsável, né? Porque nem sempre a gente tem alguém disponível para estar nos acompanhando, né? Dizer para a Juliana, né? Para a Luciane e para a mãe da Mariana, a Kelly, que o cabelo é apenas um detalhe em vocês, tá? Com ou sem, vocês continuam esplendorosas, tá? E minha amiga e colega Soliene, representando aqui a subseção da OAB, que possamos, em conjunto, promover outras ações aí em prol da orientação à nossa população, aos vários grupos. Em novembro, nós teremos a campanha do Novembro Azul, né? E dizer também que eu não desconheço a questão da incidência do câncer de mama para os homens. Nós tivemos um colega, um ex-vereador aqui do município, que teve esse diagnóstico, inclusive foi a óbito, né? Então, a gente, mais do que nunca, a gente conhece aqui essa possibilidade rara, mas que existe. E, Gabriela, vou te dizer o seguinte, tomei a decisão agora aqui, que a Érica e a Rita vão ter que ajeitar os meus horários aí, que a partir do dia 3, academia no ED. Porque eu me enquadrei em tudo, né? Sobrepeso, a idade, né? Que 50 aí. E qual é o outro que tu falou, Gabi? E álcool. O álcool também, esse vai ser difícil. E também a questão do sedentarismo. Então, pelo menos, atividade física, a partir de terça-feira, primeiro vamos passar o feriado aí. Aí desejar um feliz dia do servidor público. Essa live veio como um presente para todos os servidores públicos aí do nosso município. Temos alguns aqui presentes, a Charlene, a própria Ângela aí também, a Rita, a Érica, né? A Luciane, né? Então, tem vários aqui. Então, parabéns pelo Dia do Servidor Público. Nós devemos continuar sempre. Eu costumo citar um livro do Yering, que é da minha área do direito, né? Que é A Luta pelo Direito,
que ele diz algo bem simples, mas de uma profundidade. O direito existe uma luta constante, porque não basta a gente lutar para obter um determinado direito, tem que continuar lutando para preservar esse direito. Então é esse o recado que eu deixo aí, que possamos continuar lutando pelos nossos direitos aí cada vez mais. Muito obrigado a todos, um grande abraço aí. Não sei se eu posso falar um pouquinho. Claro que pode. Claro. Eu queria agradecer todo o carinho, né, do Ed, o carinho do convite, enfim, a oportunidade de falar. Dizer que eu falei pouquinho, porque eu queria deixar queria deixar espaço para todo mundo. Quando eu troquei umas mensagens ali com alguém, eu disse, mas só 15 minutos? Eu queria falar uns 40. E aí ela me disse, não, 10, deu 15 então. E aí ficamos naquela. Porque realmente é um assunto muito extenso, claro que eu poderia falar desde a doença, desde o diagnóstico, mas preferi falar de saúde e os cuidados, assim, aquele puxão de orelha que a gente precisa ouvir para se cuidar, né? Para se cuidar. Eu disse, algumas pessoas saem odiando tudo que eu falei, né? Mas tudo que eu falei faz muita diferença, sim, na nossa saúde. E queria deixar assim o recado, eu também trabalho com pacientes do SUS, né? O Ed sabe disso. Eu trabalho há mais de 15 anos aqui em Novo Hamburgo atendendo essas pacientes do SUS e a gente faz de tudo, né, para tentar oferecer o melhor, tanto em termos de tempo, né, em termos de uma marcação de cirurgia e tal, como nos tratamentos, né. Também faço um grande bazar beneficente aqui uma vez por ano, onde eu arrecado o valor, que esse valor todo é revertido em exames, eu combino com a Secretaria de Saúde e a gente paga exames. Então, além do trabalho, eu ainda tento ajudar naquele outro jeitinho ali, colaborando de outra maneira. Agradeço imensamente a oportunidade aí de estar com vocês. Adorei ouvir todas, tá? E todos. Só para encerrar, então, agradeço também, mas queria dar o serviço aqui do serviço de oncologia, então, que no fim faltou. O CAPO, que é o Centro de Apoio ao Paciente Oncológico, fica na 7 de setembro, 425, aberto para toda a população que tiver em processo de diagnóstico, tratamento e seguimento, e seus familiares. É uma equipe multidisciplinar à disposição, então, dos cidadãos do município. E obrigada por esse convite, achei a live maravilhosa, gurias, parabéns. Parabéns para vocês. A gente que agradece muito a contribuição de cada uma de vocês, foi excelente, como todas falaram, né? Eu acho que foi importantíssimo. Todo mundo ali no Facebook também, no YouTube, elogiaram muito, gostaram bastante. Então, a gente só tem a agradecer vocês mesmo. E, além de agradecer vocês, eu também queria fazer um agradecimento às outras mulheres que também cooperaram com a gente, que a gente está divulgando aí vídeos todos os dias dessa semana, também de outras mulheres vitoriosas, que foi a Adriana, a Claudete, a Eliane, a Helena e a Heloísa. Então, muito obrigada a contribuição de todas vocês. Com certeza vai ser muito importante para todo mundo que assistiu. Também, quem quiser passar para pessoas que não conseguiram assistir, ela vai ficar salva no nosso YouTube da Câmara de Vereadores, então quem quiser passar o link é só entrar e vai ficar salvo lá, tá bom? Muito obrigada. Eu acho que a Érica também quer fazer um agradecimento a todo mundo. Tá aí ainda, Érica? Érica? Mas tá com o microfone silenciado. Érica, liga teu microfone. Oi, abri o microfone. Eu queria agradecer a doutora Gabriela, que compreendeu que eu só podia dar 15 minutos. Queria agradecer a todas vocês. Eu disse, não, só 15 minutos, não. Que no primeiro momento que eu mandei o WhatsApp, todas vocês disseram sim, né, para mim, e eu fiquei assim, muito feliz. Eu e Rita, a gente trabalhou muito nessa live, não só nessa parte, como as gravações, como a Rita falou. Então, eu queria deixar, assim, primeiro, a minha gratidão profunda por todas vocês, né, que colaboraram muito. A live foi linda, gente, nós tivemos aqui, tinha hora que a gente estava no pico, assim, de mais de 25 pessoas falando aqui, e não dava nem para acompanhar junto, todo mundo
agradecendo, dizendo que vocês são lindas, guerreiras. Outras pessoas que tiveram câncer aqui, dando seus depoimentos aqui. Foi muito bonito. Então, eu só queria entrar mesmo para agradecer de verdade. Que apareceu, não sei se vocês perceberam, que tinha bastante homem assistindo. Então, era uma apresentação do doutor e tinha vários homens assistindo. Muito bom. Verdade. Então, é isso, gente. Só entrei agora para agradecer. Muito, muito obrigado, Sol, pelo apoio. Charlene, Gabriela, minha amiga Kelly, a Uca, a Lu, né, a doutora Ângela, né, enfim, e o meu chefe Ed, que até eu vou falar para vocês, ele não contou, mas já tem um tempo que eu estou pegando no pé dele, ele sabe disso. Eu não deixo ele subir de elevador, eu digo, vem de escada comigo, vem? Então, eu estou de olho nele, gente, pode deixar. Um beijo grande, ó, para vocês, muito amor. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente.